Tá indo. Boa noite, pessoal. Acho que estamos um pouquinho antecipado. Vamos esperar as... Suza entrou. José Marinho, Sanderson. Tá quase lá, hein? Vamos esperar às 19 para dar tempo de mais gente entrar e interagir também. Tá indo agora, hein? Lima, Santa Catarina, José Marinho. Hélio Ribeiro. Hélio, o intuito é a gente propor umas ideias diferentes, propor umas estratégias diferentes, mostrar uma visão de futuro. E a gente quer, com isso aí, mostrar... quem mais está aqui? Suza. O grande intuito da live é mostrar como preparar sua empresa para um pós-crise, para uma retomada de mercado. Tá? Acho que adicionar a Susan também, tá dando o horário. Susan, transmitir ao vivo com Susan. Acho que agora tá indo, hein? Deixa eu ver. Não foi. Selecionou para Susan. Susan, cadê você? Susan entrou. Susan. Vamos lá. Ações. Vamos pôr aqui o negócio de tela. Perguntas. Transmitir ao vivo com Susan. Adiciona. Agora acho que vai. Só esperar a Susan aceitar lá, pessoal, pra gente começar. Seguindo o horário. Agora sim. Agora sim, hein? Pessoal, o áudio tá bom aí? Alguém conseguir sinalizar aí também? Tá ouvindo bem? Tá bem tranquilo, tá bem bom. Tá. Vamos lá então, né? Acho que às 19 em ponto. Quer esperar mais uns 2 minutinhos, Susan, será? Tranquilo, né? Se você achar que vale a pena. Oliver, o áudio tá bom então. Bom, pessoal, vamos... Você que manda. Acho que dá para... Vamos dar início aqui, né? Primeiro, boa noite para todo mundo. Sou Gustavo Teixeira, sou gerente comercial aqui na Veda. E hoje a gente tá aqui para fazer algo diferente do nosso dia a dia, né? A gente quer ofertar ideias novas, a gente quer ofertar estratégias e principalmente uma visão de futuro. Em um momento delicado, onde está todo mundo falando de crise, a gente quer ofertar uma visão de futuro diferente. E hoje a gente tem aqui como convidada uma pessoa que é super parceira nossa. Ela está com a gente aqui desde quando eu cheguei na Veda também. Ela tem feito um trabalho muito legal conosco. E ela é fundadora, diretora do Instituto C, mentora de cultura disruptiva, cultura organizacional, governança e sucessão exponencial, dentre vários outros trabalhos fantásticos que ela tem feito em outras organizações, né? Susan, é um prazer te ter conosco, tá? Boa noite, fiquei até vermelha. Boa noite, Gustavo. É uma satisfação participar dessa conversa com uma empresa que faz a diferença, que eu tenho a honra de ser parceira. É uma honra mesmo estar nessa empresa que atravessa gerações e que se mantém com um olhar inovador, com uma posição firme no presente e um olhar onde todo mundo fala, onde tem tanto pessimismo. É uma delícia poder estar com o time da Veda que se posiciona firme no presente e traça a linha para o futuro. É muito estimulante isso. Acho que vai ser uma conversa muito boa hoje. Obrigado pelas palavras. Acho que você tem feito parte do nosso dia a dia, né? E esse momento de crise, você tem sido uma peça muito legal para a gente aqui. Tem ajudado a transcorrer por esse momento, né? Bom, pessoal, acho que o propósito dessa live é a primeira live da Veda. Espero que a primeira de muitas.
A gente vai tentar trazer outros temas, uns temas para engajar, também alguns temas de curiosidade. Então, também, caso vocês se sintam bem à vontade em sugerir temas novos, as meninas do marketing já prepararam um material anterior a isso, então se sintam bem à vontade em sugerir também, tá? O que vocês sintam de curiosidade. A nossa agenda, a gente vai liberar uns 5 minutos finais para responder algumas perguntas, outras vão ser respondidas ao longo da live, e mesmo as que a gente não conseguir responder nesse tempo, a gente vai fazer questão de responder individualmente na sequência, tá bom? E, bom, acho que o tema da live é como preparar a sua empresa, o seu negócio para o pós-crise, para uma retomada de mercado. E um dos tópicos principais disso, é algo que a gente tem vivido aqui, é a questão da agilidade na tomada de decisão. Isso precisa estar constantemente sendo feito, sendo realizado em todas as empresas, né? Em um cenário tão incerto como esse, a gente precisa de muita agilidade na tomada de decisão. Precisa rodar estratégias, precisa prototipar várias ações diferentes. A gente tem falado muito de prototipar, né, Suza? Precisa rodar muita coisa para estar preparado para isso lá na frente, né? Não adianta nada agora a gente dedicar um tempo absurdo, dedicar um tempo gigantesco para obter o plano perfeito. O plano perfeito, nesse momento, ele não existe. E nenhum plano perfeito, ele vai se sustentar, ele vai se manter perfeito por tempo suficiente, né? É hora da gente todo dia fazer algo diferente. E na Veda, desde o início da pandemia, a gente ajustou as velas do barco umas 200 vezes, né? Eu lembro que ali no final da primeira quinzena de março, quando começou o problema mesmo da pandemia a se agravar aqui no Brasil, a gente mudou a estratégia em uma semana várias vezes mesmo. A gente optou por dar férias individualizadas, a gente optou por férias coletivas, teve um momento que a gente falou, não, vamos parar a fábrica, o mercado vai parar, vamos parar a fábrica por alguns dias, depois a gente retoma de novo. E no final dessa mesma semana, a gente optou por não fazer nada disso que a gente tinha colocado nessas conversas, nessas agendas, e a gente optou por fazer tudo diferente. A gente optou por voltar para dentro de casa, a gente optou por rever processos, rever procedimentos, rever estratégias. A gente quis aproveitar da calmaria do mercado no quesito venda, no quesito entregas de produto, para aproveitar desse tempo para colocar estoque, reforçar esses procedimentos que a gente precisava em algum momento dar uma parada para rever, e para isso a gente preparou tudo. Então, hoje o estoque de produto acabado ele está regularizado, então, enxergando uma retomada agressiva do mercado, a gente vai estar preparado. E com tudo isso, foi um momento legal. Foi de turbulência, foi complexo, mas fizemos muita coisa diferente. Gustavo, uma coisa que é interessante a gente comentar e que gostoso ver esse teu olhar, sabe? Isso é de gente que entra na batalha como guerreiro, não como soldado. Um soldado entra para matar e para morrer. E um guerreiro entra para conquistar território. Entende como? Então é gostoso ver esse teu, Obrigado, sabe, o teu engajamento. Porque, olha só, às vezes pode parecer assim, não, então ajustar a vela vamos mudando até acertar. Não é. Veja, a Veda pôde fazer vários ajustes de vela porque tinha uma consistência do negócio, um olhar claro para o mercado e tinha feito a lição de casa, tinha feito já de antemão um ajustamento nos seus processos, migrou para um modelo de gestão, um modelo de gestão de consenso, de muita conversa, onde o CEO faz o direcionamento e todo mundo traz o seu melhor para poder cocriar as possibilidades. Então, o plano perfeito,
ele leva as empresas no engavetamento, porque o plano perfeito ele demora tanto tempo que as empresas não querem abrir mão, se apegam naquilo e não têm a velocidade, como você disse, a velocidade, a agilidade, mas a velocidade e agilidade para uma tomada de decisão que leva a Exatamente. empresa a fazer durante o dia microajustes, durante a semana médios ajustes. Então, são N ajustes, por quê? Porque quando a gente navega num mar de tempestade, nós temos que saber. O Amir Klink, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, o nosso grande navegador, ele sempre disse assim: é só na tempestade que um barco diz a que veio. E é só na tempestade que você conhece tripulação. E só na tempestade que você descobre o capitão que você é. Então, na tempestade, muitos esperam o vento passar. Outros Ou reclamam do naufraga o barco. vento. Outros choram sem saber para onde ir. Mas aquelas pessoas, aquelas empresas, aqueles gestores que realmente, né, têm o compromisso de chegar no porto, ajustam as velas. E Somente veleja os mais rápido. empreendedores. Oi? Exatamente. Ajusta as velas, ganha velocidade e não para. E não deixa o negócio dar certo, parar, né? E também, né, Susan, indo ao encontro disso, tem uma frase bem famosa de Darwin circulando nesse momento de crise que vai super ao encontro com o momento, né? Onde ele fala que não é o mais forte, não é o mais inteligente que vai sobreviver, e sim aquele que consegue se adaptar a esse momento delicado, né? E também, tipo, a gente não consegue prever um futuro hoje. É quase impossível a gente prever um futuro. Um momento de crise, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Então, a gente precisa pensar nos futuros possíveis e prováveis após esse momento de crise, né? E esse futuro possível e provável ser o norte para onde você quer chegar, ser o norte para sua estratégia, né? E dessa forma, as pessoas, as empresas que estiverem bem preparadas, que fizerem o dever de casa, que ajustaram as velas de maneira para o lado certo do vento, de maneira coerente, vai se dar super bem lá na frente, né? Também pode seguir, Suza, vamos. Não, e até assim, né? Esse ajuste de velas, você falou da adaptação. Hoje, essa competência da adaptação, ela tem um nome, a gente chama de resiliência, né? E é uma das Exato. competências mais importantes, que é a capacidade de enxergar através do nevoeiro. Sabe quando você está dirigindo, está pilotando uma moto no nevoeiro, você às vezes só pode... Você só consegue pilotar através dos instrumentos. Então, é preciso ter os instrumentos, é preciso preparar os instrumentos. Você precisa poder enxergar além do nevoeiro, através do nevoeiro. É preciso olhar além, é preciso olhar, né, muito além de todo o contexto para poder se adaptar. Então, não se trata de inteligência racional, se trata de inteligência emocional. O emocional. Uma inteligência comportamental que, juntamente com o conhecimento de mercado, o conhecimento do cliente e o engajamento das suas pessoas, ajusta-se as velas. Então, como é que se ajusta a vela? Você precisa, são 3 pontos. Você precisa enxergar, você precisa enxugar e você precisa executar. Você precisa enxergar além do nevoeiro. O que é enxergar além do nevoeiro? Ora, você tem que enxergar o seu mercado, você tem que olhar o seu cliente, conversa com o seu cliente, escuta o seu cliente, olha o seu mercado, né? É isso aí. Você enxergando, aí você precisa enxergar o seu negócio. Como é que está o seu negócio? Como que você se torna leve para voar por cima da onda? Se você ficar embaixo da onda, você vai ser levado de embolão. Como se torna leve? Enxugar processos, enxugar custos, enxugar desperdício de tempo, de talento. A Veda, por exemplo, é um exemplo no mercado, ela conseguiu fazer tudo com um mínimo de demissão.
praticamente não fez demissão. As demissões que fez, elas já estavam na programação. Mas por que ela fez isso? Ela fez isso porque fez a lição de casa antes. Quando ela entrou na crise, ela já entrou com os processos enxutos, com a direção definida e definida pelo propósito, por uma causa, por um manifesto que fala da essência dela, qual é o compromisso dela com o país, com o mercado, com os acionistas, com seus clientes e com seus colaboradores. Então, ela se preparou para ajustar as velas. Mal ela sabia que ia precisar de tudo isso tão... porque o mundo VUCA, esse mundo complexo, esse mundo volátil, esse futuro que a gente não tem certeza, isso a gente já ia viver. Só que nós iríamos viver em ondas menores. O que acontece é que o Covid acelerou um futuro que nós iríamos viver, só que não de forma tão intensa, tão assustadora. Então, quando você navega em ambientes complexos, você não pode ser extremista e não pode ter modelo mental rígido. Você precisa estar Flexibilidade. A primeira vela que tem que ajustar é da sua mente. Tem que ter uma mente aberta, um olhar aberto e um peito firme para poder enfrentar o tamanho da onda que vem. Ô, Suza, e também, né, às vezes a gente fica pensando, eu preciso revolucionar o meu negócio. Não, ações pequenas funcionam. A gente não precisa, em alguns momentos, montar um plano mirabolante, não. A gente precisa enxugar processo, tirar carga, tirar peso para fazer o carro ficar mais leve. Ele tem que ser leve, ele tem que ser rápido, ele precisa, como a gente está vivendo um dia de cada vez, ele tem que ser prático, tem que ser flexível. Ele tem que permitir, lembra, a gente não pode ser Titanic, né? Se tem um iceberg na frente, você tem que poder dar a volta rápido. Você não pode ficar tão pesado que você não consegue fazer manobras que possam sustentar o seu negócio. Uma outra coisa importante, Gustavo, as pessoas pensam que inovação é nas coisas. Então, querem pensar um produto, um processo. Olha, você sabe uma das inovações mais contundentes no nosso mercado hoje? Ouvir o cliente. Tive uma experiência essa semana, um cliente meu que é de mercado supérfluo, mercado de luxo, e ele dizia assim, não, olha, quarta-feira passada, ele dizia assim, não tem como vender, não tem, quem é que vai querer comprar o meu produto quando as pessoas têm que sobreviver? Eu falei, mas olha, entra em contato com o seu cliente não para vender nada, entra em contato com o seu cliente para dizer que ele é importante para você, pergunta para ele como ele está, pergunta como está a família, entra em contato com o seu cliente, para o seu cliente saber que você está aqui. Sabe o que aconteceu? Então, ele entrou em contato com a carteira de cliente dele e ontem ele me ligou para dizer, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, eu sei, aposto que você vendeu. Eu não acredito que eu vendi um super projeto no meio desta pandemia. Teve um cara que ficou tão... Ele falou assim, nossa, eu estava pensando o que eu ia fazer, eu preciso investir, eu preciso proteger o patrimônio. E quando você me ligou para perguntar como eu estava, eu pensei, cara, eu acho que é com esse cara que eu tenho que investir. Você nunca sabe. Então, assim, uma grande inovação é ouvir o cliente. Partiu da sensibilidade. Uma grande inovação é criar isso que vocês estão fazendo hoje, uma live. Parece uma bobagem, não é? É estar próximo do mercado, próximo do cliente, próximo dos fornecedores, é dizer, no meio do nevoeiro, é ter a vela Veda Motors, que as pessoas possam enxergar e se guiar por ali. Se você pode ser uma vela no meio do nevoeiro, hasteie a sua vela, ajuste a sua vela, não fica se batendo. Se torne leve, enxugue. Não é demitir pessoas. Antes de demitir pessoas, tem muita coisa para enxugar. Inclusive processos, produtos e serviços que para esse momento não agrega valor, mas que a gente é apegado. Você se apega? Não. O mais importante agora é você poder chegar do outro lado do nevoeiro.
Depois você vai rever de novo. Quando você chegar do outro lado do nevoeiro, é outro ajuste de velas. Ô Suzy, eu acho que tudo tem acontecido na velocidade da luz, praticamente. Isso. Né? E acho que mais do que fazer parte de um mundo de inovação é entender como que a inovação pode trazer um resultado positivo para sua empresa e para o seu time, né? Acho que e também como que a inovação pode trazer um resultado para o seu cliente. Tem que sempre ter o foco e enxergar o final da cadeia, né? Para isso, é preciso entender a real necessidade do mercado, a real necessidade da sua equipe, né? Como que isso pode agregar e trazer resultado para o seu negócio. Rapidinho, a arte da escuta, ela se faz ainda mais presente num momento delicado como esse, né? Fundamental. Escutar mais seu cliente, escutar mais sua equipe, né? Isso pode encurtar vários passos em um processo e também diminuir ou cortar totalmente dores possíveis lá na frente, né? A inovação está em rever, em criticar processos que você não acredita tá legal, ou processos que há muito tempo você não mexe, você sabe que está defasado, e também aproveitar isso tudo que você ouviu do seu cliente tem que colocar em prática, tem que colocar isso para rodar, você tem que aplicar o que você ouviu no dia a dia, e isso, o resultado é imediato, é instantâneo. Isso mesmo. E sabe, Gustavo, às vezes tem processos, nós temos produtos, nós temos serviços que são fascinantes, mas que ou eles não estão adequados para navegar neste momento, ou eles ficaram para um mundo que não existe mais. Então tem que ser rápido, não é tempo de se apegar, sabe? É tempo de saber navegar lá na curva U, na teoria U. Você pega do passado só o que realmente é legal, Suzy, explica pra gente, conta pra gente sobre a teoria U, a teoria do ovo, que é fantástico e é algo simples que a gente pode aplicar no dia a dia. A teoria U, na verdade, é um modelo que foi criado lá no MIT, né, por estudiosos de mercado e organizações. É como a gente aprende e como as mudanças acontecem. Então, tem lá o passado, fica lá no começo. Aí vem, bem baixo na curva é o presente, e aí é o futuro que emerge. A gente quer sair do passado para o futuro, não tem como, não existe isso. Você tem que pegar o seu passado e vir para o presente só com o que faz sentido. Tem coisas que ficam no passado, solte, desapegue, se faça leve para você chegar no presente. Então, você precisa soltar o passado, assumir o presente e ousar o futuro. Quando você chega, e para isso você tem que fazer o quê? Abrir a mente, olhar, olha o mercado, olha o cliente, olha o seu negócio, olha as possibilidades de negócios que você nunca pensou que poderiam acontecer e que está abrindo oportunidade agora. E é isso que vai fazer diferença. Isso, abre a mente, abre o coração, olha de forma mais ampla, olha de forma mais ousada, né? Se permita pensar. Tem uma técnica que a gente usa quando quer abrir o pensamento de inovação que se chama plantar pé de si. E se eu quisesse fazer a diferença? E se eu quisesse sair mais forte da crise? E se eu quisesse tem que fazer realmente um plantio de cisne. E se? Vai pensando, vai pensando, vai pensando. Você está no presente pensando. Abre o coração para sentir o que faz sentido. Abre a mente. O que o mundo está dizendo? Abre o coração. O que faz sentido? Qual que é a essência do nosso negócio? O que faz sentido? Qual que é o nosso propósito? Aí abre a vontade. Quando você abre a vontade, com agilidade, com flexibilidade, para ousar, o futuro nasce de dentro do presente, ele emerge. Por isso que nós temos que saber ajustar as velas. Por quê? Porque o futuro que emerge hoje é um futuro que a gente não sabe. O pessoal fica falando assim, vamos nos preparar para um novo normal.
Não tem novo normal. Isso é uma Tá caricatura. fora de Não cogitação. existe normal. Aí o que vai acontecer? Você vai para o tal do novo normal com cabeça velha. Isso é uma coisa que está acontecendo. Nós já temos empresas que estão na iminência de fechar. Por quê? Porque estão grudados. Não sempre fiz assim, sempre foi assim. Meu Deus, para onde que eu vou? Para onde que você Parou no vai? tempo, né? Parou no tempo, eu acho, assumiu aquela âncora como o propósito de vida, não foi nem um pouco flexível e com isso o mercado atropelou, Isso. porque ele é Então, dinâmico. assim, não é mágico. É um trabalho que precisa ser feito e que começa normalmente na diretoria, no CEO, né? Por isso que a Veda caminha a passos largos. Olha o exemplo que o seu Felipe dá, né? De disruptura, de clareza, de certeza e de visão ampla. Por isso que é possível. Então, a inovação, olha, a inovação às vezes é a forma como você atende o telefone. A inovação é a forma como você faz uma reunião com a sua equipe. Ô, Né? Suza, a gente falou hoje, né? Nós tivemos uma agenda hoje que abordamos vários temas. A gente está nesse momento muito transitório, né? E hoje em uma reunião a gente falou muito de um projeto Desapega, porque a gente está apegado a processos antigos, a metodologias antigas que o tempo foi passando, elas foram ficando ultrapassadas e tem que realmente desapegar. A gente precisa ser flexível e enxergar o futuro do negócio. Então, hoje foi falado exatamente isso, o projeto Desapega. Você sabe que aqui no Instituto Ser, a minha natureza, eu sou muito criativa, né? A gente criou o projeto Freezer. Então, nesse momento, a gente põe, literalmente põe no freezer mesmo. A gente tem uma caixa que é o freezer. Tem projeto, desapegar não quer dizer que você vai negar. Você só ponha no freezer, congela. Lá na frente, você descongela e vê se vale a pena, se faz sentido. Se não faz sentido, né, transforma em adubo. Se faz sentido, transforma em semente e plante para fazer nascer. Nesse momento, precisa ficar leve, precisa ser eficiente, precisa ser ágil, precisa poder navegar por baixo ou voar por cima. Se tentar nadar no meio dos escombros, no meio da confusão, a gente vai ficar atolado. Não, você Não sai precisa daí, né? você precisa ter muita clareza. E essa clareza não vem de coisas, vem das causas. O que faz sentido para o nosso negócio? Quem que diz o que faz sentido? O cliente, o mercado. Inclusive Exato. para enxergar oportunidades que não Ô, tinham Suza, ontem. e tipo, aproveitando esse gancho, né, e puxando também a importância de estar perto do cliente, a sensibilidade com a sua equipe de vendas, com o cliente, a postura que o momento requer, né? A gente fala muito de responsabilidade e privilégio e sobre o propósito da marca. Então, a marca ela tem uma responsabilidade e um privilégio também nesse momento. E digo marca como uma empresa, como uma Veda Motors, ou uma marca, tipo um lojista, uma oficina, isso, uma marca querendo generalizar, né? E a relevância da marca vai ser uma palavra muito falada no pós-crise. Relevância. Acho que eu discuti isso com uma amiga de marketing há algumas semanas atrás, e ela falou muito sobre isso, assim, Gustavo, a palavra do pós-crise é relevância. Tá? Isso. E todo mundo hoje está revendo o seu modelo de consumo, está ressignificando o que é essencial para ela. Né? E a sua empresa, a sua marca, a sua loja, a sua oficina, ela precisa estar na mente do seu cliente sempre de uma maneira positiva. Né? Então a gente precisa fazer algo de bom. A gente precisa procurar, além de falar de negócios, a gente citou agora há pouco, né? Além de falar de negócios, falar de número, ligar para o cliente para falar de pedido, de inadimplência, dessas coisas, falar de crise. Acho que todos os meios de comunicação já estão fazendo isso muito bem feito, tá massacrante já. Isso, não Então fala tem que de ligar, crise. não tem que falar, tem que ligar para o cliente para saber como ele tá,
como a família dele está, como os colaboradores dele estão, né? E com tudo isso, estender a mão. A gente tem que estender, tem que dar o braço para ele e mostrar para ele que, ó, é no momento de crise que eu tô com você, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, se tiver uma condição de prorrogar um título, uma duplicata, prorrogue. Se tiver condição de propor uma consultoria, proponha. Se tiver uma condição de levar um conteúdo, de levar uma informação relevante para sair um pouco dessa caixa fechada de crise, leve esse conteúdo. A gente precisa falar de coisas boas. Esse cliente que você ligar, que você mostrar para ele algo diferente, ou falar alguma coisa que vai agregar para ele no momento delicado, ou mesmo uma ajuda essa, conseguir duplicar. Eu tinha condições de prorrogar uma duplicata, prorroguei. Esse cliente, no momento pós-crise, ele vai te separar. Ele vai ver quem te ajudou, quem te forneceu alguma coisa legal e quem não fez isso. Você falou a palavra relevância, e essa palavra, no mundo das organizações exponenciais, ela se chama propósito. E esse estado de relevância é um estado que todos nós temos que nos posicionar. Tem 2 livros, um muito antigo e um muito novo. Um é do Viktor Frankl, que fala Em Busca de Sentido, e tem até resumo na internet. É um cara que sobreviveu lúcido ao campo de concentração nazista, porque ele tinha um propósito. E quando ele saiu, ele criou uma grande filosofia. E ele diz assim: se você tem clareza do porquê, você dá conta de qualquer como. E mais agora, recentemente, inclusive para as áreas comerciais, esse livro é muito importante. É do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Ele diz assim, legal, Susan. Se você a gente tem mania de vender o produto falando do que ele faz. Não venda dizendo o que o seu produto faz. Venda dizendo por que vale a pena adquirir esse produto. Relevância. Essa palavra é a maior vela que nós precisamos ajustar. E para você ajustar a relevância, você pergunta assim: o que faz sentido? O que faz sentido para o meu cliente? O que faz sentido para o meu negócio? O que faz sentido para a minha carreira? O que faz sentido para a minha família? O que faz sentido para os meus colaboradores? Essa é a forma mais eficaz de enxugar o que precisa ser enxugado para a gente poder voar mais alto por cima da tempestade. Perfeito, Susan, e uma outra palavra que você começou e que eu quero agradecer. Você começou me apresentando, falando da parceria. Relevância e parceria. As pessoas não compram e não se engajam por coisas. As pessoas compram e se engajam em causa. E se uma marca quiser, para uma marca ser legado, ela tem que ser relevante para os seus clientes, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, todos parceiros, além das coisas. Perfeito, então, Susan. Isso é uma lição muito importante. Exato, e é o que você acabou de dizer, né? Essa relevância, ela não tem que se estender apenas ao seu cliente. Ela precisa ser voltada para dentro de casa, né? Ela precisa ter esse cuidado com seu colaborador, com seu fornecedor, que é um cliente interno, seu aqui também, esse colaborador, né? O cuidado com a saúde, o bem-estar dele, da família dele. E aqui na Veda a gente tem feito muito isso. Gestos simples, não é nada isso, mas são gestos que o colaborador sente. E ele sabe que está sendo cuidado, né? Como você comentou há pouco, né? Tivemos uma redução mínima de quadro nesse período de crise. E essa redução de quadro não foram por motivos relacionados à crise, né? E com isso também, só tratando um pouco do lado do colaborador, né? Além de manter o quadro, a gente não reduzimos salário, não afastamos ninguém por determinado tempo, né? A gente dividiu turnos por solicitação, por imposição do governo estadual. E essa divisão de turnos é para manter todo mundo
Então, agora a gente tem que obedecer 50% do quadro só trabalhando, a gente está trabalhando em 2, 3 turnos em alguns pontos de trabalho, né? Também, com isso, a gente tem respeitado todas as recomendações da OMS quanto a distanciamento, uso de máscara, a gente tem aferido febre em horários esporádicos, circulando pela fábrica. Então, tudo isso, além do mais, além da preocupação com a família. Então, é perguntar ao colaborador como está a família dele, como estão os pais dele, às vezes é gente de risco. A gente tem vários colaboradores de grupo de risco que estão trabalhando home office, alguns rendendo o triplo, né? Essa semana tivemos uma reunião com a Gabi do marketing aqui. A Gabi ela tá voando, ela tá rendendo o triplo do que ela rendia aqui. A gente até avaliou e falou, meu, não dá para trazer a Gabi de volta. A Gabi tá trabalhando em casa, ela rende muito mais. Então, é ter esse cuidado com o colaborador. Isso gera relevância além do seu cliente, gera relevância para o seu colaborador interno. Aí você fala assim, são atitudes simples. Na relevância não existe simples ou a relevância é por si só grandiosa. E quando uma empresa se torna relevante, ela se torna um legado, ela se torna algo que vai além. E ser relevante para o colaborador é abrir um espaço de engajamento que gera produtividade e eficiência sem precedente. E às vezes a maioria das vezes é de atitude simples. Mas já dizia o Einstein, precisa tanta sabedoria para ser simples. No caso de uma organização, precisa coerência para ser simples. O que você chama de simples, na verdade, é o resultado da coerência da gestão Veda Motors. É uma coerência que gera simplicidade, né? Só que é uma simplicidade que cria um espaço de engajamento, né? Então, esse é o processo, né? Depois a coerência, né, Suza? Eu só queria falar uma coisa. Uhum. Na crise, só para completar a questão da inovação, da criatividade, né? Criatividade é uma competência. Inovação é a criatividade a serviço da relevância, tá? A inovação é a criatividade a serviço. Criatividade por criatividade todo mundo tem. Mas se não estiver a serviço da relevância... Não adianta. Né? Não adianta. Mas tem um grande professor que eu tive a oportunidade de conhecer e ele dizia assim, na crise tira o S. Só tira o S. Né? Então, crie oportunidade de ouvir, de enxergar, de conversar, de criar eficiência, de criar flexibilidade, de criar relevância, de criar senso de pertencimento. Sabe o que vocês produzem quando vocês cuidam do colaborador como vocês cuidam dele? Senso de pertencimento. Quando um colaborador, um cliente, um fornecedor se sente pertencendo a uma relevância, ela passa a defender essa relevância de qualquer jeito. Ela se sente parte? Aí que surge a parceria. A parceria, ela só surge da relevância. E eu queria só fazer uma celebração do tanto de conversa que está surgindo aqui, de interações, de pessoas falando coisas incríveis. Eu queria agradecer e honrar e ficar com muita dó que não dá para a gente responder um monte de perguntas, mas muitas participações. Então, eu queria celebrar e honrar essas participações. Exatamente, Suza. E é legal, né, ver o pessoal interagindo, participando. E a gente precisa disso. A gente quer ser flexível, a gente quer ser parte do negócio desses clientes, a gente quer levar soluções. Não adianta a gente ficar martelando no negócio crise. Ela está aí. A gente precisa procurar fazer algo diferente. E é realmente bacana. E acho que é a primeira de muitas, né?
Olha, tem um convite, Gustavo, para a gente fazer uma live só para responder as interações. Eu topo, tá? Muito bom. Ô, Susan, para a gente fechar antes das perguntas aqui, acho que seria legal você apresentar para a gente, dar 3 dicas de ouro, né? 3 dicas surpresa agora para mexer com a cabeça dos nossos clientes, dos nossos parceiros que estão na live aí. 3 dicas de ouro. Olha, então, na verdade, né, eu sempre vou falar seguindo a teoria U, que é uma, né? Então, assim, na verdade, eu já dei as dicas, agora eu vou deixá-las mais tangíveis. E que, na verdade, é nada diferente do que você trouxe da prática que vocês estão fazendo, né? São os 3 Es: enxergue, enxugue e enxerte. Então, enxergue o mercado, o seu cliente. Enxergar significa olhar, escutar, perceber, né? Por que você precisa enxergar? Para ter uma visão antecipada. A gente não pode esperar a água bater, a gente precisa sair antes. Depois que a água chegou, todo mundo está lá se debatendo. Não faça isso. Enxergue para você poder, né, perceber onde estão as oportunidades para você sair na frente, para você fazer risco de legado, para você ser relevante. Porque num processo de crise, ou a gente segue ou é seguido. Então, seja você aquele que tem para oferecer, não para uma arrogância, mas para oferecer a vela para as pessoas poderem enxergar além do nevoeiro. Enxergue o mercado, o cliente, o seu negócio e se enxergue. Olhe para você. Onde que eu tenho que me atualizar? Hoje está cheio de oportunidade. Vá para as lives, vá para os cursos gratuitos. Olha o mundo. Hoje você abre a tela do seu computador e enxerga o mundo. A informação está aqui, né? Por um clique. E escolha, não fique assistindo jornal. O que a gente tinha que saber sobre o Covid, a gente já sabe. Agora vá olhar, fazer a ponte para o futuro. Assume, pegue a força do passado, a ousadia do presente e faça a ponte para o futuro. Depois enxugue. Enxugue pensamento que não é relevante. Enxugue tudo que não é relevante. Faça foco no que faz sentido, no que faz relevância, no que cria ponte. Foco, objetividade, agilidade no que faz sentido. Depois enxerte. O que é enxerte? Crie novos processos, crie novos serviços, crie novos produtos, crie novas atitudes, crie novas abordagens, crie novos canais. Enxerte no que está bom, porque time que ganha, a gente mexe para ganhar mais. Para ganhar de goleada. Essas que são as dicas que eu poderia dizer. E esse material que a gente está falando, eu tenho um roteiro metodológico de navegar, chama Navegando o Futuro que Emerge. E eu gostaria de deixar disponível no canal de vocês para quem quiser acessar. Cara, muito bom, Suzy. Eu acho que esse material a gente pode compartilhar também, enviar um link, um diretório, alguma coisa Isso. Agora no Instagram, no Facebook. Isso. E que fique acessível para todo mundo que se interessar. A gente acho que é tem muito tempo legal. de fazer uma pergunta? Surpresa, né? Tá fazendo uma surpresa, tá prestigiando todo mundo. Imagina. A gente tem tempo, eu tenho tempo de te fazer uma pergunta, não sei como é que eu estou sem relógio. Temos 5 minutos. Tá. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é ser um profissional numa empresa que hoje, né, cria uma história de relevância? Uma empresa que não faz só produto, mas que cria causa. Como é pertencer a uma empresa assim? Acho que as pessoas gostariam de saber por que você tem esse brilho nos olhos. Obrigado, primeiro. Eu acho que a resposta é muito prática, né? O dia a dia. Acho que o dia a dia, o levantar de manhã para vir trabalhar aqui é algo que motiva, é algo que realmente
venho de peito aberto, porque é uma empresa que ela não parou no tempo. É uma empresa que ela está em constante mudança. Todo dia é um processo novo que a gente está inovando, que a gente está levantando o tapete, olhando o que tem aqui embaixo, até o que está legal, a gente está abrindo tudo. E eu sou muito assim, né? Eu sou dinâmico, eu gosto de tá interagindo, de estar mexendo, eu não gosto de monotonia de maneira alguma. E aqui me proporciona isso. É uma empresa que ela engaja pela causa, é uma empresa que ela tem uma sensibilidade muito grande com o seu cliente. Esse cliente, eu digo, o externo e o interno. Esse cuidado aqui é nítido, sabe? É desde de o porteiro, a copeira, a todos os operadores, a toda a equipe comercial, administrativa, de engenharia. É todo mundo engajado pela causa. Então, é isso que leva, né? E principalmente, né, a visão do fundador da empresa. Ele tá ligado conosco diariamente, super aberto, super propenso a mudanças. Então, dificilmente você vai levar um tema e falar, não vamos discutir. Tudo é levado em pauta. Tudo a gente senta, a gente abre todas as oportunidades, tenta realmente entender todos os lados, para no final vamos chegar num consenso. Às vezes não é essa ideia é um pouco diferente aqui, mas assim, vamos discutir, vamos levar o tema. Então, eu queria te dizer que eu entrei nessa live para fazer uma conversa com você e eu saio com uma certeza que a minha causa é apaixonada pela causa que é a Veda Motors, sabe? É legal ouvir isso, né? Porque o meu propósito é trabalhar para co-criar propósito, co-inspirar protagonismo e conectar pessoas para que elas realizem o extraordinário. E nesse momento eu me sinto pertencendo a esta causa. Eu tenho, da honra, a gente fica com vontade, não vou falar aqui a palavra que a gente normalmente fala, que eu ia ficar com vergonha, mas sabe assim, e quando você trabalha para uma causa, não é trabalho, é cocriação de protagonismo da sua história. Quando você trabalha para uma causa, você não trabalha, você constrói uma história. E é isso que as empresas, independente do tamanho da empresa, transforme a sua empresa numa causa. E aí você vai ver... Crie um propósito. Crie um propósito, defina valores, defina processos que possam fazê-la navegar com segurança e com flexibilidade agora. Porque a certeza não está lá fora. Para navegar num futuro incerto, crie certeza interna. E o que é a certeza interna? Ter a resposta, o que faz sentido. Como que a gente cria certeza? Crie propósito. Crie um propósito para a sua empresa. Que aí a insegurança do mundo lá fora vai existir. Só que dá certeza, a gente cria a ponte para ocupar o porto que está depois do nevoeiro. Crie sentimento, né, Suzy? É muito mais do que só negócio, né? É sentimento. E a gente tem que aplicar isso em todas as ações que a gente tem diariamente. É muito mais que isso. Tem que criar um propósito. E essa certeza, esse propósito, ele entra direto no coração do cliente, até no coração do concorrente, que vira parceiro. Sabe como? Então, esse propósito, ele cria um campo que sustenta. Vai terminar a nossa live e eu quero agradecer profundamente a Veda Motors, agradecer a você, Gustavo, por me chamar para essa conversa tão relevante. Muito obrigada. Você é um gestor que eu admiro profundamente. E muito obrigada a todos que participaram pela oportunidade de eu trazer a minha causa, nessa causa tão incrível que é a Veda Motors. Legal demais, Suzy. Acho que foi um prazer. A gente que tem que te agradecer, né? Tanto ensinamento. O tempo é muito curto para a gente discutir tudo que está na cabeça. Mas foi muito legal, foi um prazer, tá? E a gente quer contar contigo, Vamos agradecer também todo mundo que participou, que se dedicou a esse tempinho aí.
E as perguntas a gente vai responder individualmente, não vamos conseguir porque o tempo está se esgotando, mas de coração mesmo, obrigado a todo mundo e de novo a você, tá? Foi um Muito prazer te ter obrigada aqui. e uma boa navegação a todos e um abraço a todo o time de gestão da Veda, ao nosso CEO, que é um exemplo de navegar em mares conturbados e atravessar o nevoeiro, e dizer que, olha, vale a pena ser relevante e criar relevância. Muito obrigada, de Obrigado, coração. Susan. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um Até a abraço a próxima. todos.